Olá, muito bom dia, quase boa tarde, né? Neste dia de sexta-feira, início de final de semana. Eu quero saudar a todos então com a doce paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso devocional bíblico Momentos Preciosos. E vamos ter esse momento precioso na presença de Deus, buscando na palavra, entendendo a palavra. Nós estamos aqui nesse dia de devocional pela manhã para entendermos um pouquinho da linha do plano de salvação na pessoa de Jesus Cristo. Por incrível que pareça, muitas pessoas ainda não entendem o porquê Jesus é o nosso Salvador e o porquê nós precisamos confessá-lo como nosso único e suficiente Salvador e o porquê nós temos que considerá-lo como nosso Senhor, o nosso dono, o nosso Pai, né, e o nosso Salvador. Muitas pessoas não têm esse entendimento. Muitas pessoas, ao se depararem com a palavra de Deus, muitas vezes interpeladas na rua para receber um folhetinho, né, ou quando vão ser evangelizadas no face a face, de pessoa para pessoa, ou quando ouvem um programa evangélico, um culto online, elas vão às vezes pessoalmente a uma igreja, elas ficam um pouco sem entender qual o propósito da salvação, o que ocorreu desde o início, desde o princípio, para que o homem fosse preciso ser salvo. E do que é preciso ele ser salvo, né? Então, muitas pessoas não têm esse entendimento. Já aconteceu comigo de eu estar evangelizando pessoas e as pessoas perguntarem para mim assim, mas do que eu tenho que ser salvo? Por que eu tenho que ser perdoado? O que eu fiz? Eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa caridosa, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sou uma pessoa de família, eu vivo só para o meu esposo, eu vivo só para minha esposa, eu vivo ali só para minha família, eu trabalho, eu sou honesto. Por que eu preciso ser perdoado? Né? As pessoas não têm esse entendimento de que nós temos acesso livre às misericórdias, esse as craseado, né? Nós temos acesso livre para as misericórdias de Deus. Nós temos esse acesso livre para a libertação em Cristo. Nós temos acesso livre a sermos libertos. E por que sermos libertos? Porque nós tínhamos uma dívida que estava rolando sobre nossas vidas e as pessoas não têm entendimento nesse mundo espiritual, dessa forma espiritual, o porquê precisa ser salvo, porquê precisa ser perdoado e porquê precisa desse plano da salvação, né? Muitas pessoas pensam assim, eu não sou refém, ninguém me sequestrou, eu não preciso ser salvo. Sim, nós estávamos sequestrados pelo pecado e o salário do pecado é a morte. Nós estávamos desligados da vida eterna, ao qual já no início do mundo, da criação, havia esse acesso à árvore da vida e havia esse acesso à vida eterna. Lá em João, a palavra do Senhor nos diz ali que o Senhor nos trouxe Jesus Cristo para nos dar acesso à vida eterna. É a palavra mais conhecida da Bíblia. Se eu não me engano, é João 1,36. Vamos lá conferir. Queridos, João é aqui no Novo Testamento. E é a palavra mais conhecida da Bíblia. Eu estou com a memória um pouco enfraquecida. Não é João 1,36, mas em seguida eu já acho e a gente confirma isso. Aqui nós temos a palavra do Senhor, que ela nos diz que nós precisamos desse Senhor, desse Jesus Cristo. Eu estou meio confusa, eu não consigo lembrar, mas é uma palavra muito conhecida, né? Que o Senhor, ele nos trouxe Jesus para nos dar acesso à vida eterna.
Queridos, eu tô com um pouco de dor de cabeça, eu tô passando com uns processos aí de labirintite essa semana, por causa do colesterol e os triglicérides altos também. Mas a palavra do Senhor, ela é bem clara. De toda a palavra do Senhor que está aqui, nesses 66 livros, desde o início de Gênesis até Apocalipse, ela nos fala de um Senhor dos Senhores, ela nos fala de Jesus, que lá em João capítulo 1, a partir do verso 1 em diante, diz: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo habitou entre nós, e ele se fez carne. E é esse Jesus, ao qual foi preciso ele fazer esse sacrifício, um sacrifício de morte, um sacrifício de cruz, para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. A palavra do Senhor diz assim, ó: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós estamos sendo salvos, resgatados do salário do pecado, resgatados da morte, resgatados do pecado através do sacrifício libertador de Cristo. Nós precisamos de tal libertação para ter acesso à vida eterna. No começo, né, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus fez um montante de terra único. Não eram vários continentes como nós temos hoje, né? Nós temos lá a Antártica, a Oceania, a Ásia, nós temos todos os continentes ali, né, o continente, a parte oriental, a parte ocidental, o Brasil, o grande continente sul-americano, a América Central, a América do Norte, o continente africano, né, o continente ali, toda aquela parte europeia. Nós temos várias subdivisões de terras, né? O Ártico, o Antártico, nós temos assim várias divisões e vários oceanos que foram dados nomes diferentes para as muitas águas. Mas no começo era somente uma porção de terra. E depois Deus criou o homem e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ali era Pai, Filho e Espírito Santo se comunicando. E pela palavra do Senhor ele foi ordenando: haja luz, haja luzeiro para iluminar a noite, para iluminar o dia, que é o sol e a lua, hajam estrelas nos céus. Ele criou todas as galáxias, todos os universos, ele criou a porção de terra, ele criou o céu, ele criou as águas ao redor, e quando ele plantou ali, ele criou todas, né, os animais e criou tudo, toda a natureza. Ele criou o homem, e depois ele descansou, ele fez toda a criação em 7 dias. Há muitas controvérsias, né, e linhas de pensamento para dizer que se Deus criou exatamente em 7 dias literais, ou em 7 bilhões de anos, ou 7 milhões de anos, ou 7.000 anos, não importa. O que importa é que Deus criou todas as coisas. E quando ele criou o homem, ele deu autoridade para esse homem sobre todos os peixes, sobre todos os animais do mar, sobre todos os animais da água, sobre todos os animais da terra, do ar. Ele deu autoridade para este homem ser superior, dar nome a todas as coisas, né? E ali o homem foi dado uma ordem, depois que ele criou Eva, quando Adão se sentiu só e viu que todos os animais tinham o seu par idôneo, né, já preparado para ser o par, ele criou uma mulher idônea, preparada para ser a companheira de Adão, que é Eva. E Deus deu leis para eles se estabelecerem naquele jardim. Deus criou aquele jardim paradisíaco, maravilhoso, aonde o homem tinha acesso a todas as árvores daquele jardim, a todas as frutas. O homem era herbívoro, os animais eram herbívoros, todos podiam se alimentar ali daquela cadeia alimentar somente de plantas, de ervas, né? E Deus deu ordem ao homem
para que nessa obediência, porque nós já temos visto aqui nos devocionais, que o segredo da vitória é a obediência. E quando nós saímos da direção, da vontade diretiva de Deus, nós nos distanciamos de Deus. Nós adquirimos as maldições da desobediência. Assim como está em Deuteronômio, né? No livro de Deuteronômio, as bênçãos advindas da obediência e as maldições advindas da desobediência. E aí, no momento que este homem foi colocado nesse jardim, e Deus deu uma ordem simples, que de todas as árvores do jardim ele poderia ter acesso, inclusive a árvore da vida, que ficava no meio do jardim. Mas também havia uma árvore que chamava-se árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva eram totalmente inocentes. Eles tinham um conhecimento que Deus dava diretamente a eles, porque Deus vinha ao cair da tarde, ao pôr do sol, conversar tete a tete com Adão. Olha só a comunhão que Deus tinha com a sua criação, com seu filho Adão, né? E com Eva, porque Adão, como o sacerdote da casa, e como deve ser, ele ensinava sua esposa e sua esposa deveria obedecer na mesma obediência. Mas aí o que houve? Foi dada a ordem de multiplicarem-se este casal, Adão e Eva, e encher a terra. A terra, não as porções de terra, porque só existia uma. Ia haver um alastramento daquele jardim do Éden. Aquele jardim ia se alastrar com as plantações, com os animais, com os próprios ciclos de passarinhos e etc. que iam, né? Os pólens, as estações, e tudo ia colaborando para aquele jardim ser alastrado. E aí ia haver a multiplicação de casais e etc. E aquela terra seria enchida. E enchida com pessoas que nunca iriam morrer, porque teriam acesso a árvore da vida. Porque Adão não era eterno. Muita gente confunde que Adão tinha eternidade quando nasceu. Não. Adão era terreno. Adão não era eterno. E ele tinha acesso a essa árvore da vida. Pela desobediência de Eva, que foi enganada pela serpente, e foi lançada uma maldição sobre essa serpente, que ela se arrastaria, porque provavelmente ela não era um ser que se arrastava na terra antigamente. E pela perspicácia, né, da serpente, a serpente enganou a Eva e disse que Deus estava mentindo, questionou a Deus. Ah, Deus sabe que no momento que tu souber do bem e do mal, tu vai ser igual a ele. Olha só a pretensão de Satanás, né? E aí enganou a Eva. E Eva comeu daquele fruto, que muitos dizem que é maçã, que não sei mais o quê, ou que o fruto proibido foi que eles tiveram relações sexuais e etc., mas já tinha sido ordenado a eles que se multiplicassem. Então não é esse o pecado. E a árvore da vida não era. E a árvore do conhecimento do bem e do mal não se sabe exatamente que tipo de fruto era. Mas eles acessaram aquele fruto, Eva também entregou ao seu marido e ele comeu. Então ali houve um pecado, o primeiro pecado no mundo. Eles tiveram que ser expulsos do paraíso, foram amaldiçoados. Deus disse então que eles teriam que plantar e arar a terra e viver do sustento do suor do rosto deles para sobreviverem, né? Aí já começou maldição em cima de maldição. O homem já não teve mais acesso à árvore da vida. Foi colocado um arcanjo com espada de fogo ali, né? Guardando a entrada do paraíso, que provavelmente se encontrava entre o rio Tigre e Eufrates, naquela região ali, né? Lá das terras próximas a Israel, perto do continente africano, por ali. Ali mais ou menos, mas nunca mais ninguém teve acesso ao paraíso. E aí o que acontece? Acontece que foram destituídos da glória de Deus, foram destituídos da comunhão com Deus, foram destituídos daquela comunhão íntima com o Senhor. E precisou haver um resgate quando Deus fez
a maldição sobre a serpente, disse que ela rastejaria e comeria o pó da terra. Ela disse que essa serpente o tempo todo perseguiria a mulher e estaria, se eu não me engano é Gênesis 3,15, e estaria sempre tentando morder o calcanhar da mulher. E a mulher teria poder de esmagar a cabeça da serpente. A mulher representa a igreja, ali já foi lançada a profecia do lançamento da graça e do lançamento do resgate de Cristo. E ali em Gênesis 3,15 já foi lançado então essa verdade. E era preciso que o homem perfeito, um homem que substituísse esse Adão imperfeito, viesse à terra. E ele veio em forma de homem, Deus vivo aqui na terra, né? Em forma de carne. Um homem que viveu na carne, mas não experimentou da carne. Ele viveu no espírito o tempo inteiro. Ele não aproveitou a sua deidade. A própria palavra do Senhor diz que não usurpando ser Deus, a forma de Deus, assim mesmo ele conseguiu vencer o pecado. Ou seja, ele venceu o pecado pela sua própria obediência à palavra e a fazer o sacrifício, ao amor dedicado a nós para fazer esse resgate. Ele não pecou em nenhum momento. Ele foi homem suscetível a todas as paixões e necessidades, e ele bebia água, ele se alimentava, ele tinha as necessidades fisiológicas, ele era um homem. Mas ele não pecou, para poder executar até o final, na morte de cruz, esse resgate. Nós precisávamos ser resgatados. Lá em Colossenses capítulo 2, verso 14 em diante, se eu não me engano, diz ali, ó, e tendo riscado, Jesus, através do sacrifício da cruz, né? E tendo riscado a cédula que de alguma maneira nos era contrária nas suas ordenanças, né? O Senhor se ofereceu em sacrifício perfeito uma vez por todas por nós. Então, aquele Velho Testamento, aonde se apresentava como Jeová Rafa, Elohim, El Shaddai, Jeová Jiré, Jeová nosso Senhor, o grande eu sou o que sou, o grande eu sou o que sou, é o mesmo Jesus. Era uma sombra de variação, de variedades, daquilo que viria na graça. Era o sacerdote oficiando no templo, o véu do templo separado, só quem podia entrar uma vez ao ano, escolhido, e ainda com uma corda na cintura cheia de sinetas, porque se o sacerdote estivesse em pecado, quando ele fosse chegar o turno dele, eram muitos sacerdotes levitas, muito ordenados ali por Deus, para poder fazer aquele sacrifício uma vez por ano. Ele entrava no Santo dos Santos, que dentro do tabernáculo do templo ainda tinha um véu que separava o Santo dos Santos. Ali estava a Arca da Aliança, a presença do Senhor, que representava a presença do Senhor, e o homem não tinha acesso, porque estava destituído desse acesso, tinha sido expulso. O pecado já tinha acontecido e o homem já não estava mais em comunhão com Deus. Havia necessidade de um sacerdote que sacrificava lá dentro. E se esse sacerdote estivesse em pecado, ele morria fulminado na mesma hora. E aí, porque enquanto ele estava lá fazendo o ofício atrás do véu do templo, do Santo dos Santos, as sinetas continuavam tocando na roupa dele, os outros ajudantes ali, né, sacerdotais, ficavam segurando aquela corda, porque ninguém podia tirar, não tinha acesso àquele Santo dos Santos. Não podia tirar o pó dos utensílios, não podia pisar o pé atrás daquela cortina, daquele véu. E aí, se parassem as sinetas e os ajudantes vissem que muito tempo a sineta estava parada, eles puxavam pela corda e às vezes puxavam o corpo de um sacerdote morto, que estava em pecado. E tinha que ser oferecido animais sem mancha, sem ser coxos, perfeitos na sua lã, no seu pelo, tudo. Porque tinha que ser feito um sacrifício pelo pecado. E aí havia essa cédula, que fala lá em Colossenses, essa promissória do pecado, essa dívida, havia o tempo todo. O sacerdote ia lá,
As pessoas ofereciam uma efa de farinha, ofereciam um boi, ofereciam um carneiro, ofereciam, dependendo do tipo de pecados, né? Tinha toda uma ordenança lá no templo, ofereciam 2 pombinhas, uma efa era hortaliças, eram pães, eram isso e aquilo, ofereciam ali em sacrifício para a remissão dos seus pecados, quando iam, né, nas festas ocasionais, assim, subiam ao templo, todo mundo peregrinava de todas as terras ali para fazer aquele sacrifício, e era necessário que o sacerdote entrasse atrás do véu do templo. E ficava todo o tempo essa situação. O homem continuava pecador, o homem continuava com o salário do pecado, continuava com o salário da morte. Ele estava ainda na maldição de Adão. E Adão foi transmitindo isso hereditariamente, e toda a humanidade estava como que pecadora e sem salvação, né? E aí o que acontecia? Essa cédula, essa promissória ainda continuava existindo. Era como se tu tem uma dívida, uma promissória com uma empresa, mas tu consegue só pagar os juros. E vai pagando sempre o menos, o rotativo. Mas a dívida, o montante continua. Você está na mão de um agiota, sequestrado por um agiota, e não tem a liberdade de ficar livre porque tu está pagando sempre os juros em cima de juros, mas o montante da dívida você não paga. E o diabo tinha sempre como nos acusar. Sempre. Antes de Cristo ele nos acusava. Você continua pecador. Está pagando aí essas 2 pombinhas, essa efa de farinha, essa cédula das ordenanças do templo, dos sacrifícios de animais. De alguma maneira nos era contrária. Não nos trazia verdadeiramente a libertação. Precisava desse homem perfeito, Jesus, vir até nós, né? Vir para fazer esse sacrifício. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele foi lá e fez o sacrifício perfeito. O véu do templo, naquele terremoto que houve, os mortos ressuscitaram, a terra devolveu muitos mortos à vida naquela época, naquele momento do sacrifício de Cristo, e o véu do templo principal de Jerusalém se rasgou de cima a baixo. O véu se rasgou, se fendeu, como que simbolizando que lá não está mais na arca a presença de Deus. Não, a presença de Deus tinha sido manifestada naquela cruz, o perdão. Agora nós temos livre acesso, não precisamos de um sacerdote. Claro, o único sacrifício que precisamos desse sacerdote é o sacerdote que está nos céus, Jesus, oficiando no templo maior. É através de Cristo, é através do nome de Jesus que nós temos acesso ao Pai. Ninguém vem a Ele, a Deus, se não for através da pessoa de Cristo. Então o véu agora se rasgou. Nós temos livre acesso, nós fomos religados ao trono da graça. Nós fomos religados ao trono de Deus. Agora temos acesso. João, né? Capítulo... agora eu não me lembro o capítulo exato, mas, né? E Deus amou o homem, o mundo, de tal maneira que não tem explicação aquele sacrifício da cruz, aquele amor por uma humanidade pecadora que éramos nós, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então agora nós estamos religados novamente através da pessoa de Cristo. Nós somos filhos agora, porque a palavra do Senhor diz em João, capítulo 1, verso 12, todos aqueles o qual o receberam e creem no seu nome, são chamados, foi dado-lhes o poder de serem chamados agora filhos de Deus. Não mais somos criaturas apenas criadas, recebendo uma hereditariedade de Adão pecador e o salário da morte vindo sempre, 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 e todos os sacrifícios e aquela cédula, aquela promissória. Quando o véu do templo se rasgou e Jesus completou o sacrifício e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, o que aconteceu? Aconteceu de que Jesus foi lá na mão do agiota e disse assim: qual é a dívida da Elizabeth?
Ah, é 5.000 reais. E ela tá pagando, ela já pagou? Não, ela paga todo mês aí o juro do montante do negócio, mas o montante mesmo ela não paga. Tá aí aqui a promissória dela e tal. Jesus pegou e disse assim: não, então vem cá, me dá essa promissória aqui e eu dou o resgate pela vida dela, a minha própria vida na cruz por ela. Aleluia, glória a Deus, salvação em nome de Cristo. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 31 e 32, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estou agora colocando diante de vocês a verdade. A verdade de Jesus, do nome de Jesus, o porquê que você precisa ser salvo, o porquê você precisa entrar para esse reino. Você estava fora dos muros do castelo. Você estava fora do reino de Deus, você era apenas um vassalo, apenas, né, uma pessoa que pertencia para fora dos portões do reino. Agora você entrou para o portão do reino através da pessoa de Cristo, você tem livre acesso a esse reino, você tem livre acesso a viver dentro deste castelo, deste reino de Deus, através da pessoa de Cristo. E a palavra do Senhor ainda diz mais ali, ó: se, pois, o Filho vos libertar, lá no verso 36, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Eu te proponho essa liberdade em Cristo. Eu te proponho a entender o que é a pessoa de Cristo. Quem é este Deus, Jeová, o grande eu sou? Quem é o Cordeiro perfeito que se deu como Cordeiro perfeito? Ele morreu mudo, como um cordeiro. Perfeito, sem mancha, sem mácula, viveu em carne, mas não pecou em momento algum. E ele se deu por ti, ele se deu por mim. Nós fomos religados. Nós podemos ter acesso a essa árvore da vida através da pessoa de Cristo, porque quando ele nos levar no arrebatamento, ou quando morrermos na morte, estando em Cristo, permanecendo em Cristo, permanecendo na verdade, praticando a verdade, obedecendo a verdade, nós seremos religados nesse céu, nesse trono. A árvore da vida está na Jerusalém celestial, ela está na cidade santa, ela está lá e nós vamos ter acesso a ela novamente. Ela foi recolhida do jardim do Éden e está na Jerusalém celeste e nós vamos ter acesso e por isso seremos eternos. Receberemos um corpo de glória, um corpo que é um corpo mesmo, mas é um corpo espiritual, ele não é feito de sangue nem de carne, porque o sangue e a carne não conseguem habitar no céu, porque importa que nós adoremos a Deus em espírito e em verdade, ele é espírito. E o céu existe, ele é palpável, mas é corpo espiritual diferente do nosso corpo carnal. E nós receberemos esse corpo. Seremos transformados imediatamente. Não é lindo o plano da salvação? Pois eu te apresentei hoje o plano da salvação. Este plano da salvação que é poderoso. E depois eu quero discorrer mais no capítulo de João 14. E também João 13. E também, isso tudo para a próxima vez que nós formos conversar, tá bom? E também João, verso 17. À noite nós vamos continuar essa conversa sobre o plano da salvação. Então eu quero deixar com vocês a doce paz do Senhor Jesus. Busque a conhecer essa palavra, a buscar esse entendimento. Eu te aconselho, vai para o joelho ou sentadinho mesmo, no teu banho. Quando você estiver quietinho, sozinho em casa, caminhando nas ruas, busque o Espírito Santo que te convence de toda a verdade. O Espírito Santo que te convence do pecado e da necessidade de ser salvo, que vai te convencer do juízo e da justiça, que vai te convencer que tu é filho de Deus.
Busque esse Espírito Santo para você ter esse entendimento e pedir para ele te conduzir a uma placa que pregue Jesus, que se batize nas águas em o nome de Jesus, né? Que não comemore festas mundanas, é Halloween, é festas juninas, é festas pagãs, é festas de Natal. Vá para uma denominação que te ensine a verdade, para essa verdade te libertar. Vá para uma denominação que entenda a ceia, a comunhão, o manter os membros dentro da sua igreja, a compreender os seus membros e a ser guiado pelo Espírito Santo nos aconselhamentos pastorais. Busque uma placa denominacional. A minha placa é a IPUB, Igreja Pentecostal Unida do Brasil, que está no território nacional há mais de 50 anos, tem em todo o Brasil, manda muitos missionários para o campo de missão, batiza em o nome de Jesus, tá? E busque essa igreja. A minha é aqui na Vila Universal, no bairro Universal, aqui atrás, perto da Florescente, atrás do condomínio dos Correios, aqui na Parada 42 de Viamão, no Rio Grande do Sul, mas no território nacional, procure uma mais próxima a você, IPUB, IPUB, Igreja Pentecostal Unida do Brasil, ou outra placa que verdadeiramente pregue a palavra. Busque esse Jesus, querido. Ele está pronto para te salvar e essa salvação está estendida a todo aquele que crê, a todo aquele que tem necessidade de entender que nós estávamos desligados do trono da graça. Nós estávamos em pecado, vivendo o salário do pecado, que é a morte, não tínhamos mais acesso à vida eterna. E Jesus veio nos trazer a salvação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Queridos, fique na doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus. O nosso devocional ocorre 2 vezes por dia, pela manhã e pela noitinha. Também tem o meu canal no YouTube, canal da missionária Elizabeth Maciel. Momentos preciosos, você vai achar ali, tá? Neste link você se inscreva no YouTube, se inscreva no meu canal, acione o sino de notificações para receber acesso a todos os vídeos que vão subindo e não se esqueça de deixar o teu like. Não vai lá apenas ouvir uma pregação no canal missionário da missionária lá no YouTube. Se inscreva para eu poder fazer as lives ao vivo também no YouTube, amém? Compartilha no YouTube, compartilha no Facebook, compartilha no teu WhatsApp esses vídeos, para que mais pessoas tenham acesso à verdade que liberta, à verdade que salva, à verdade que é o Senhor. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Deus, a Ele próprio, se não for através da vida dele mesmo e do sacrifício que ele fez. Tá bem? Que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Um bom dia de sexta-feira, um ótimo final de semana. Lá na IPUB, aqui na Vila Universal, todas as noites vai estar havendo, de hoje até domingo. Domingo é pela manhã, às 9h30. E hoje à noite e amanhã à noite estará ali havendo o congresso de jovens, os encontros de jovens da congregação. Seja muito bem-vindo ali. Você é minha convidada, você é meu convidado. Qualquer coisa entra no meu WhatsApp 51 985 50 73 60 e procure informações ali sobre a campanha desse final de semana. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.